A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, o intercessor Wellington Lucena venho aqui para fazer a divulgação do vídeo e trazer mais um assunto interessante. Eu estava meio sumido aqui do canal, mas é porque nesses últimos dias eu tenho trabalhado bastante. Graças a Deus eu não posso reclamar, o Senhor tem aberto as portas e oportunidades de negócios têm surgido, têm aparecido. E no meio dessa crise, gente, nós devemos aproveitar, porque eu creio que é bênção de Deus. Deus não deixa que nenhum dos seus filhos fique à mercê de ser socorrido, fique desamparado, mas Deus cuida de todos. O Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de cada um dos teus servos e filhos. Nós somos filhos de Deus, não vamos esquecer. Meus amados, o vídeo que eu venho trazer hoje é para esclarecimento de dúvida acerca sobre a intercessão, acerca das orações, batalhas espirituais e o mundo espiritual. Então, eu venho trazer alguns questionamentos e perguntas que estão em alguns vídeos lá do meu canal. Alguns inscritos, eles fizeram algumas perguntas para mim. Eu anotei aqui as perguntas, eu não vou falar o nome, mas eu vou ler quais são essas perguntas e vou responder. Tem muitas perguntas lá que perguntam sobre orientação e revestimento espiritual na intercessão. Intercessão, os intercessores irão usar a oração como arma principal para ataque contra os demônios e em favor também das vidas a qual serão intercedidas. Então a oração é a arma principal. A oração é o momento que você conversa com Deus, é o momento que você dialoga com Deus, e as palavras, elas têm poder no mundo espiritual. Nós não podemos esquecer disso, que as palavras são importantes, são armas importantes no mundo espiritual. Por isso que a gente tem que tomar cuidado o que sai da nossa boca, principalmente o cristão, aquele que serve a Jesus, porque da nossa boca procede a bênção ou a maldição. Então, e revestimento espiritual, se nós olharmos o que está escrito lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12 até o 18, vai falar quais são os elementos e componentes da armadura de Deus. Quais são? Capacete da salvação, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a couraça da justiça e a espada do Espírito, que é a arma de ataque. Então a arma de ataque é a espada do Espírito que sai da nossa boca, a palavra, baseada na palavra de Deus. Já as outras armas são de defesa, o escudo da fé, capacete da salvação, o cinturão da verdade, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, a couraça da justiça. Outra pergunta que fizeram lá, vou ler aqui. Sempre que faço propósitos de oração, quase sempre há sempre que se faz propósito de oração, quase sempre há uma opressão maligna? Sim, pode acontecer. Por quê? Porque o intercessor, ele entra em batalha contra espíritos trevosos, espíritos diabólicos, que são os demônios. Então, assim como nós atacamos, eles também vão nos atacar. É como se fosse uma casa de maribondo. A casa de maribondo está lá e nós estamos cá. Que a casa de maribondo está representando o mal. A partir do momento que você vai atacar a casa de maribondo, você pode ter certeza que os maribondos vão nos atacar. Assim, a mesma coisa também os demônios. Quando a gente os ataca, eles também tentam nos atacar. Porém, a palavra de Deus nos diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo.
e sobrepuja as trevas, que é o Espírito Santo. O cristão autêntico e verdadeiro, o Espírito Santo, ele habita nele. Então não há por que temer os demônios. Se você está com a vida santa, com a vida reta diante de Deus, se você não está pecando, está com a vida santa, não há como temer os demônios. Por quê? Porque se você está com a vida santa, automaticamente Deus te dá autoridade espiritual ou autoridade no mundo espiritual contra os seres das trevas. Certa vez eu acompanhei um vídeo de um pastor, que eu não vou citar o nome dele, eu acho que não precisa não. Mas, segundo ele é muito entendido nessa área de batalha espiritual. Vou só falar só uma coisa, ele tem o nome de um animal, na parte canina, o sobrenome dele tem alguma coisa a ver com essa parte de cão aí, mas não vou citar o nome não. Eu acompanhei os vídeos dele e tal, ele falando de batalha espiritual. Algumas coisas eu concordei, mas uma coisa que eu discordei completamente, que ele fala que a pessoa o intercessor, quem se atreve a entrar nessa área de batalha espiritual, que não precisa se preocupar porque não há retaliação e revide o contra-ataque das trevas. Ele fala que não existe o contra-ataque, que a gente pode atacar, mas que não há o contra-ataque da parte do inimigo. Isso eu discordo dele. Pelo menos a minha experiência na área de batalha espiritual contra as forças das trevas, os demônios, vocês podem ter certeza que eles atacam sim. Ele não vai ser da mesma forma de você atacar, eles já contra-atacarem de maneira imediata. Porque eles são espíritos inteligentes, eles vão armar, vão estudar o intercessor, a pessoa que é o servo de Deus que os ataca e destrói os planos malignos, mas vai chegar um momento que eles vão fazer o contra-ataque. Mas não precisam vocês temerem, porque se vocês estão debaixo da proteção de Deus e não dando nenhuma brecha para Satanás, pode ter certeza que o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar no seu coração e vai te dar o livramento. Ele vai falar com você. Então essa batalha não é que você está lutando sozinho contra os demônios. Então tem os anjos lutando com você, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai Todo-Poderoso. Eles estão ao nosso favor. A pessoa que fez essa pergunta, né, sobre a opressão, ela colocou até uma observação, que antes de orar, ela teve ânsia de vômitos e tonturas. Olha, no meu caso eu nunca tive ânsia de vômito não, mas tontura já tive. Não é de uma forma gradativa, de uma forma gradual, que eu sempre tenho tonturas. Mas dependendo pela pessoa a qual intercedo, ou o propósito, principalmente jejum. Geralmente quando eu começo a jejuar por uma vida, é porque eu estou batalhando de uma forma para combater demônios mais poderosos, que são os principados e potestades. Já aconteceu sim. Eu me senti muita tontura, a ponto que eu achava que eu ia desmaiar, principalmente quando eu estava próximo a entregar o jejum, sobre uma vida que eu sabia que a opressão na vida dessa pessoa era uma forma muito agressiva. Então, eu sabia que eu estava lutando com um espírito muito agressivo, um espírito muito de uma hierarquia poderosa do inferno que estava atuando na vida dessa pessoa. Então, Deus requereu de mim eu jejuar, eu jejuei. E quando eu estava próximo de entregar um jejum, que eu tive até visões desse demônio, que tinha uma forma de um minotauro, da cintura para baixo ele tinha forma de boi. E Não, é como se fosse assim, é uma mistura de boi com um ser humano, tinha chifre e emitia um som que eu nunca escutei na terra, eu nunca escutei, é um som aterrorizante, mas eu não sei explicar como é que é o som, é uma coisa que eu nunca escutei aqui na terra, no plano material físico. Eu tive a visão e vi esse demônio em fúria e ele emitia um som muito estranho.
que eu não sei como reproduzir. Era uma mistura de grave e fino ao mesmo tempo, como se eu estivesse com raiva. Eu não sei dizer. Eu sei que é uma coisa sobrenatural, nunca vi. Mas próximo, quando eu estava perto de entregas de jejum, eu lembro que eu tive a visão. Era como se fosse um minotauro. Tinha chifre, tinha uma cara de boi, corpo humano, os pés cascudos. E não é que eu via no plano físico, não. Eu via o demônio no plano espiritual, ele de um lado para o outro, todo inquieto, parecendo que a gente tinha mexido com um boi bravo. E ele emitia um som muito estranho. Só o som já dava medo. Era um som que o som dele já causava medo. Alguém colocou assim lá em um dos vídeos, o comentário: irmão, o que leva um cristão a ouvir a voz do Espírito Santo? Santidade. A partir do momento que você se torna cada vez mais santo, você começa a escutar mais a voz do Espírito Santo, pode ter certeza. Eu nas minhas orações, eu sempre peço a Deus para abrir os meus olhos espirituais e cingir os meus ouvidos para que eu possa estar mais atento à voz dele. É como se eu falasse assim, um exemplo na oração: Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, abra meus olhos espirituais para que eu possa contemplar o mundo espiritual, os anjos e os demônios, para que eu possa contemplar a guerra que há no mundo espiritual através desta oração. Faça com que eu me torne mais sensível à tua voz, Espírito Santo. Venha cingir os meus ouvidos, venha aguçar os meus ouvidos para que eu venha escutar a tua voz, pela tua graça, que eu possa ser direcionado por ti, Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, me conecta mais a ti para que eu possa escutar a tua voz. Então você tem que saber se achegar ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus. Gente, não precisa temer de ser usado, de dar liberdade para o Espírito Santo atuar em você, porque o Espírito Santo, ele não é como o Espírito das trevas que vai te oprimir, te colocar medo. Não, o Espírito Santo é o teu consolador, é o teu ajudador. Se você é um cristão autêntico e quer ser usado por Deus, se achegue a Ele e fale: Senhor Jesus, me usa. Espírito Santo que habita em mim, me usa. Faça com que eu escute a tua voz, faça com que eu obedeça a tua vontade, a tua palavra. Vocês podem fazer isso sem convicção de medo. Não deixe que o medo domine a vocês. Aí vocês podem ter certeza que vocês vão começar a escutar a voz do Espírito Santo. E peça a Deus discernimento também para escutar a voz do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo, ela sempre vai direcionar você a tomar as decisões corretas, decisões assertivas, que não tem erro. Agora, se vem aquela voz de confusão, aquela voz que vem na sua mente tentando causar medo, briga, discórdia, inveja, qualquer sentimento que não tem nada a ver com a parte de Deus, vocês podem ter certeza que é coisa do diabo. Igual, por exemplo, teve um dia, foi até ontem, não lembro se foi hoje ou ontem, eu repreendi na hora. Eu estava fazendo alguma coisa, acho que lavando louça, foi até lá na minha lavanderia. Aí vem um pensamento assim na minha mente falando que, tipo assim, no final todo mundo vai ser salvo, que tem essa questão de luta espiritual, mas isso é balela, Deus é tão bom que todo mundo vai ser salvo. Na hora eu repreendi, porque eu vi que era um espírito de confusão que lançou um dardo. Aí eu falei alto: Satanás está repreendido em nome de Jesus. Cai fora da minha mente, que esse dardo inflamado seja repreendido. Por quê? Porque essa é uma ideia errada que vai em desacordo com a Bíblia, porque a Bíblia fala que muitos serão chamados, poucos escolhidos, pessoas vão para o inferno e são poucas pessoas que vão salvar. Não existe essa ideia que Deus está castigando agora e depois que por conta do amor vai perdoar todo mundo. Não, e eu já vi pessoas famosas. Tem um homem que é muito inteligente que propaga essa ideia. Era um homem que era muito usado por Deus. Só que, vou até falar o nome porque tem muita gente que já até descobriu que infelizmente ele é um falso profeta. Daniel Mastral. Daniel Mastral, ele prega essa teoria de que no final das contas todo mundo vai ser salvo, que a bondade de Deus vai atingir todo mundo, que Deus vai chegar, eu estou falando o que ele fala, viu gente? Que Deus vai chegar depois, vai tirar todo mundo do inferno e levar para o céu. Não, isso não existe. Deus não é mentiroso e a Bíblia não é mentira. Se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não mente,
então a Bíblia ela é verdadeira. Então a gente não pode entrar em desacordo com a Bíblia. O cristão, o manual de fé do cristão é a Bíblia. Outra coisa também aqui, né? Tem muitos intercessores que queixam de fraqueza e alguns falam até sobre pecado sexual. Gente, nós somos comparados a soldados de Cristo. Então, se nós somos soldados de Cristo, o inimigo ele vai querer nos enfraquecer para que não venhamos lutar com ele. Então, sim, tem momentos que a gente se sente fraco. Eu não vou dizer que, claro, eu me sinto fraco às vezes, mas o que eu percebo é que Satanás tenta colocar empecilhos para que eu não ore. Porque, como eu já falei para os irmãos, eu estou num estado de batalha espiritual mais avançado. Irmãos, eu não estou falando isso para mim vangloriar. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu tenho que dizer aquilo que é fato. Entendeu? Se eu busquei me desenvolver no ministério da intercessão, o Senhor me capacitou em algumas coisas. E eu peço a Deus para que Ele venha me capacitar mais. Então comigo não é que eu passe por fraqueza, mas eu vejo impedimentos de Satanás que faz com que às vezes eu não ore todo dia. Às vezes acontece alguma coisa que eu me sinto muito cansado. Aí eu tento orar, mas o cansaço é maior, mas eu tento compensar no dia posterior. Aí no próximo dia eu já tento me programar melhor. Por quê? Porque o inimigo ele é astuto. Ele vai tentar fazer de todas as formas. Então às vezes um dia que eu já deixo de orar, o inferno já planeja, os demônios já começam a se organizar melhor para realizar alguma maldade, algum intento das trevas. Vamos ver também. Então tem muitos irmãos pedindo oração e intercessão. Gente, essa questão de intercessão, eu vou falar como é que eu vejo. Todo dia lá aparece uma pessoa pedindo para eu orar pela vida dela. E vou falar para vocês como é que funciona. Anotar, eu anoto e começo a orar. Mas se o Espírito Santo de Deus falar assim, não interceda por essas vidas agora, eu vou obedecer. Eu vou explicar por quê. Todo intercessor, à medida que ele vai orando pelas pessoas, a carga espiritual aumenta. Então o peso espiritual aumenta. Então não adianta nada eu ir colocando o nome ali, colocando, eu sentir aquele peso espiritual todo para mim. Então pode ser, não estou falando que eu estou fazendo dessa forma não, mas pode acontecer de eu começar a anotar vários nomes lá na minha lista e às vezes a carga espiritual ser muito pesada e eu não conseguir realizar uma oração de eficiência com eficácia. Então pode ser que às vezes eu possa deixar os nomes em reserva para orar depois, porque eu já estou orando por algumas vidas. E acontece também, como já aconteceu de fato, de Deus pedir para deixar de orar por algumas vidas, não que essas pessoas sejam merecedoras, mas às vezes tem gente que eu estou orando 4, 6 meses ali orando, e tem outras pessoas que também precisam de oração. Então essas pessoas já foram beneficiadas. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte, o intercessor, ele é um ajudador. Então, a um certo momento, eu ajudo aquelas almas a elas se fortalecerem. Porque a partir do momento, os irmãos também têm que começar a orar, até pela própria vida espiritual deles. Vocês têm que entender o seguinte, que o intercessor não vai orar por uma alma a vida inteira. Eu oro até um momento. Porque a partir do momento que o intercessor ele vai orando por um período de 3, 4, 5, 6 meses ou mais um tempo, essa alma ela vai sendo fortalecida, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dela. Aí essa pessoa ela tem que começar a procurar uma forma dela engatilhar como se fosse uma criança, um bebê, para ela também desenvolver a vida espiritual dela. E outra pessoa me perguntou, posso pedir a Deus em oração para ver anjos? Pode, é válido. Por quê? Porque isso vai aumentar a ter sua fé. Eu já fiz isso. Eu peço em oração para ver as batalhas espirituais entre os anjos e demônios, mas para edificação e fortalecimento da minha fé. É uma coisa que eu não costumo pedir, igual eu já falei em outros vídeos, eu não costumo pedir para Deus em arrebatamento de espírito. Por quê? Primeiro porque eu acho que as pessoas que fazem isso, elas têm um propósito de curiosidade. Eu não tenho essa curiosidade de ir no inferno
simplesmente por curiosidade para ver como é que é. Eu creio no inferno, eu já tive visões sem pedir a Deus para falar: Senhor, me leva no inferno em espírito, em arrebatamento. Não. Deus já me deu visões e assim, foram visões rápidas. Eu já vi material de tortura lá do inferno. Eu já vi cadeias infernais. Agora, eu não vi pessoas lá falar que eu vi um artista sofrendo, pessoas da minha família sofrendo, eu não vi. Entendeu? Mas eu já vi cadeias, eu já vi armas de torturas, eu já vi chamas. Mas se Deus me permitiu ver isso, amém. Já vi anjos, eu já tive mais visões de anjos e alguns flashes do mundo espiritual lá do céu do que do inferno. Porque o meu alvo é o céu, gente. Eu prefiro ver o céu do que o inferno, não quero nem ver inferno. Isso para mim não traz proveito nenhum. Agora, se Deus tiver algum propósito, amém, que seja feita a vontade dele, não a minha, de ir lá. Mas se Deus em si, da parte do Senhor, que tem algum propósito de algum dia ele me arrebatar no inferno, ou fazer com que a minha audição venha até escutar os gemidos e o que acontece lá, amém, glória a Deus, vai ser por algum proveito espiritual. Mas de minha parte, eu querer ir para lá, eu digo aos irmãos que não. É igual eu falo, eu tenho na minha mente, na minha cabeça, que eu estou fazendo a obra do Senhor e me mantendo numa vida santa para morar no céu. Inclusive, eu ambiciono os galardões. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu quero ir para o céu simplesmente, né? Eu ambiciono os galardões. Eu faço igual, eu me espelho no pastor Kenzo Atsushi, que ele foi para o céu e tem grandes galardões lá que ele conquistou. Eu também faço da mesma forma. E é digno do cristão pensar dessa forma. Tem muita gente que fala, né? Eu já escutei, eu ganhando a minha salvação, basta. Não, gente. A gente tem que ganhar a salvação e almejar os galardões e os tesouros espirituais. Porque o que o Senhor Jesus falou? Não ajunteis tesouros aqui na terra, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, né? Então nós temos que fazer isso como cristãos. Então, meus amados irmãos, essas foram as dúvidas mais frequentes e recorrentes lá que estão nos vídeos no canal do Intercessor Wellington Lucena. Se vocês tiverem algum questionamento para fazer, alguma dúvida sobre intercessão, alguma coisa que estiver ao meu conhecimento sobre o mundo espiritual, vocês podem mandar para mim através das perguntas que também eu vou pedir o que tiver ao meu alcance, que tiver ao conhecimento, eu trago para vocês. O que não tiver, eu peço a Deus em oração que traga revelação e venho trazer a vocês. Eu vou continuar intercedendo pelos irmãos, estou acrescentando, né, de acordo com a demanda, os pedidos. Eu estou até elaborando outra lista lá, porque eu digito no computador, faço uma coisa bonitinha, né? Eu gosto de fazer as coisas para Deus com ordem e decência. E a própria Bíblia fala, né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, até a questão da folha de intercessão, eu gosto de fazer uma coisa muito organizada também, para saber o propósito pelo qual eu oro por cada pessoa. Meus irmãos, então o assunto do vídeo hoje foi esse. Eu estou preparando mais uma série de estudos para ser veiculado no canal Evangelismo Online. Esse assunto agora que eu vou tratar, ele é bem espinhoso. Eu vou tentar tratar de uma forma bem aprofundada sobre o pecado da homossexualidade, porque eu vivi esse pecado. Então eu estou fazendo as minhas pesquisas, estou buscando conhecimento espiritual, estou buscando revelações da parte de Deus. Deus tem me revelado muita coisa acerca da conduta e desse pecado. Então eu estou querendo fazer um trabalho bacana. Eu não estou tendo tempo ainda de digitar, porque agora no final de ano a demanda de serviço lá do meu comércio está alta, então eu tenho que aproveitar essa temporada por conta dessa crise que está assolando o Brasil, né, gente? Eu creio que é Deus também que está trazendo essa questão mesmo dos clientes, novas oportunidades de negócio. Mas assim que estiver pronto, eu irei acionar o irmão do canal Evangelismo Online, vou enviar o texto, aí ele vai preparar o vídeo. Então eu espero que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo venha reinar na vida de cada um e que todos fiquem com Deus, todos fiquem com o Senhor Jesus Cristo, ordenando a vida de cada um, assenhorando a vida de cada um de vocês, viu? Um beijão, um abraço, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.